Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nessa terça-feira nós celebramos o dia de São Leonardo de Porto Maurício, um santo franciscano da ordem seráfica do século XVIII, talvez um pouco desconhecido no meio de nós, e que possui duas grandes obras que nós temos acesso na internet. Inclusive tem até áudios que nós podemos ouvir dessas próprias obras. Uma delas diz respeito às excelências da Santa Missa, um livro que nós temos acesso. Inclusive eu já vi vários de vocês já portando esse livro. Inclusive aqui na nossa igreja, na nossa sala do dízimo, nós temos as excelências da Santa Missa, que foi escrito por São Leonardo de Porto Maurício. E também nós temos uma homilia que se tornou um opúsculo, ou seja, um livro pequeno que fala a respeito dos poucos que se salvarão. Muito bem. São Leonardo de Porto Maurício, ele foi ordenado com 26 anos, ele nasceu no final do século XVII, num lugar chamado Porto Maurício, que fica próximo a Gênova, na Itália. E ele era conhecido pelas suas missões, ele era conhecido pela sua pregação e também pelo seu ministério no confessionário, a ponto de passar 30 horas a fio no confessionário, após cada uma de suas colocações, após a celebração da Santa Missa, após a sua catequese. E ele nada mais ensinava ao povo do que esses dois grandes pilares, que é o fundamento de todo católico, que é o combustível da nossa caminhada, digamos assim, que é a própria missa e o sacramento da confissão. Ele defendia e exortava todos os fiéis: esses dois sacramentos têm que ser vividos com intensidade. Primeiramente, a Santa Missa, que é Deus presente no meio de nós, o sacrifício de Jesus na cruz. Não há nada igual sobre esta terra. E a confissão que é, depois da Santa Missa, a maior obra de toda a história, porque muito mais do que ser criado, Deus nos concede a graça da remissão daquilo que nos afasta dele. Um só pecado, meus irmãos, gera entre nós e Deus um abismo tremendo. Adão e Eva não tiveram uma vida cheia de pecados para assim perderem a graça do paraíso. Foi apenas um único pecado que os privou da graça de Deus. Então o sacramento da confissão é essa remissão, essa restituição que nós temos. Então essas duas grandes coisas, esses dois pilares, a missa e a confissão, foram defendidos por São Leonardo de Porto Maurício. São Leonardo de Porto Maurício foi um frei missionário. Ao longo de toda a sua vida, incentivado pelo Papa Bento XIV, ele evangelizou mais ou menos umas 100 dioceses, pregando retiros, exortando os próprios católicos a viverem com radicalidade a sua própria fé. O livro dele que eu tenho mais apreço é o que ele fala a respeito de que poucos alcançarão assim a graça da salvação. É um tanto que impactante essa homilia dele, mas vale a pena nós termos acesso, ao longo do nosso dia. Se você passa várias horas nas redes sociais vendo coisa que não vai acrescentar nada, por que então não ter acesso a esses vários livros católicos que estão hospedados na internet em áudio? Você pode ter acesso a isso em qualquer lugar que você esteja, Ah, padre, eu tenho dificuldade de ler, eu não consigo, não consigo aprofundar na minha fé. Não consegue porque não quer, Essa é a verdade. Então vamos lá. Então, sobre os poucos, os que se salvam, São Leonardo, ele exorta aos católicos. Ele nem fala daqueles que estão fora da igreja. Ele exorta aos católicos. Ele fala que muitos católicos vivem como se estivessem adormecidos. E se nós formos parar para pensar,
é a verdade. É muito mais difícil nós tentarmos evangelizar um católico que tem uma fé meio deturpada, do que nós trazermos alguém que está, digamos que fora da igreja. É muito mais difícil, mesmo na nossa própria casa, na nossa própria família, nós falarmos: olha, o caminho é esse, vamos lá. Tem coisas que parece que não entra na cabeça de pessoas que já cresceram meio tortas. Elas se convencem de que elas estão certas o tempo todo. E São Leonardo de Porto Maurício exorta: tomem cuidado, católicos que estão assim adormecidos, católicos que não vivem com radicalidade a sua fé. Vocês não precisam fazer nada, porque já estão lentamente descendo a rampa do inferno. Ele nos exorta dessa maneira. E ele fala também a respeito da nossa confissão, né? Ele fala várias coisas nesse pequeno livro, mas ele fala também a respeito da nossa confissão. Às vezes, por nós confessarmos talvez as mesmas coisas, às vezes por nós perdermos essa esperança da graça de Deus em nós, nós começamos a duvidar das graças da confissão. Nós começamos a duvidar da graça de Deus nesse sacramento que é tão importante para nós. Então, meus irmãos, ao nós nos prepararmos para a nossa confissão, às vezes a gente vai tão no automático, né? Quantas vezes nós nos distraímos na própria fila da confissão? Quantas vezes nós não nos empenhamos em fazer um bom exame de consciência, a estudar mais sobre a nossa fé, a ver onde é que eu posso assim melhorar? E as confissões vão sendo somente um protocolo que nós seguimos semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, outros de maneira horrenda, uma vez por ano só, não é mesmo? Então estejamos atentos também a isso. E também São Leonardo de Porto Maurício, nesse livro em que ele fala que poucos são os que se salvam, fazendo menção àquela passagem em que os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, é verdade, poucos serão salvos? Jesus fala: fazei todo esforço passar pela porta estreita. Então São Leonardo, ele fala também nesse pequeno opúsculo que nós às vezes tratamos Jesus como alguém mau. Às vezes nós tratamos Jesus como alguém autoritário, às vezes nós tratamos Jesus como alguém que quer um mal para a gente. Nossa, é muito difícil ser de Jesus, é muito difícil estar com Ele, é muito difícil abraçar a minha cruz. Portanto, se é difícil, logo Jesus é alguém mau. Às vezes nós tratamos Jesus dessa maneira. Às vezes nós estamos apegados a situações em que Jesus está tentando nos libertar, mas nós continuamos ciscando em cima daquilo ali. Nós continuamos apegados, abraçados àquilo, de modo que parece que a graça de Deus é muito pequena. Nós colocamos a graça de Deus muito pequena diante de nós. Então, meus irmãos, hoje, ao celebrar esse santo, que eu sei que vocês vão procurar esses dois livros, A Excelência da Santa Missa, e são poucos os que se salvam, eu sei disso, tá? Então vamos lá, não deixemos de lado. Ontem nós ouvimos a homilia sobre Santa Catarina de Sena, que chegou à sua conversão através da busca pela verdade, pela busca do conhecimento, e tentou ainda convencer outras pessoas, né, dessa verdade de fé que é o próprio Jesus. Vamos lá, não desanimemos. Hoje nós somos chamados a meditar a respeito da nossa participação, do nosso amor a esses dois pilares da nossa fé, a Santa Missa e a própria confissão. Então que Nossa Senhora e os nossos santos anjos, hoje terça-feira, dia que nós dedicamos aos santos anjos, intercedam por cada um de nós em nossas necessidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.